Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós estamos aí fazendo uma série de mensagens na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, na verdade. Hoje é o sermão de número 2. E hoje a nossa mensagem está concentrada nos versos de número 3 ao verso de número 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 12. Eu vou ler o texto e os irmãos me acompanhem, prestando bastante atenção na palavra do Senhor, com reverência e santo temor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, Pai amado, a Tua palavra está diante de nós e acabamos de ler a Tua palavra e agora nós te suplicamos que pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber a Tua verdade, receber a revelação da parte do Senhor através das Sagradas Escrituras, Pai. Ó Senhor, que as nossas mentes estejam direcionadas para a Tua palavra neste momento, que o Senhor venha nos exortar, nos edificar, nos admoestar, nos alertar, Pai, através dessas palavras que nós acabamos de ler. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um instrumento das Tuas mãos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o quão certo nós estamos do juízo final? O quão certo você está de que haverá um dia em que Deus vingará todos os opositores da igreja? Crianças, vocês sabiam que um dia Deus fará o seu acerto de contas? Às vezes o pai e a mamãe, quando a criança desobedece, e o papai e a mamãe falam, chegar em casa nós vamos conversar. Às vezes isso nunca acontece, ou às vezes acontece.
Mas com Deus não. Deus tem marcado um dia para isso acontecer. Que diferença faz na sua vida saber que um dia Deus vai julgar aqueles que não conhecem o seu nome e aqueles que não obedecem o Evangelho? De que forma você aplica isso em sua vida? Irmãos, como ter certeza da justiça em um mundo tão injusto? Diante de tantas injustiças, às vezes nós somos tentados a achar que será mesmo que Deus tem marcado um dia para o juízo? Irmãos, eu tenho a percepção de que as afrontas que a igreja, contra Deus, vão se intensificando na medida que a falta do temor a Deus aumenta. E essa ausência do temor a Deus passa por uma convicção de que, se Deus realmente existe, Ele não se importa com o que venhamos a fazer. Então, nós podemos zombar, nós podemos afrontar, nós podemos perseguir, pois a nossa conclusão é de que, se Deus realmente existe, Ele não se importa muito com essas coisas. Olhe para o mundo em nossa volta e perceba como que a falta do temor a Deus está presente nos nossos dias. O sujeito tem a coragem, a audácia de se vestir como um Jesus transexual e desfilar num carnaval pregado numa cruz. Irmãos, isso é uma insanidade, uma loucura. Alguém que faz isso crê com todas as suas forças que nada, absolutamente nada vai acontecer. É essa convicção que leva a pessoa a fazer uma loucura dessa. Não vai acontecer nada. Ela está segura de que não haverá juízo. Não haverá restituição. Ela não vai pagar pelo que fez. Isso é uma insanidade, meus irmãos. Perdeu-se completamente o temor a Deus. E eu não falo apenas dos de fora, mas nós vemos essa falta de temor a Deus também dentro das igrejas. Quando você presencia tais afrontas, qual é a sua reação? Quando você se depara com essas coisas, você é capaz de se lembrar que um dia Deus vai acertar as contas? E aí eu volto na pergunta inicial. Como ter certeza da justiça em um mundo tão injusto? Esse assunto, meus irmãos, nos leva para esse texto que nós acabamos de ler. No domingo passado, nós iniciamos essa carta, essa série de mensagens, a segunda carta aos Tessalonicenses. E eu não vou me deter muito aqui ao contexto, tá, irmãos? Depois os irmãos podem assistir a pregação de domingo passado no YouTube, no Spotify. A Laura tem gravado aí para a gente. Mas, no domingo passado, eu foquei apenas no prefácio e na saudação dessa carta. E, na ocasião, eu fiz uma exposição sobre o Evangelho na vida dos cristãos da igreja de Tessalônica. Expliquei as motivações de Paulo ao escrever a sua primeira carta e também a sua segunda carta. Expliquei também o que tinha mudado na vida daqueles irmãos desde o envio da primeira carta até agora no envio da segunda carta. E eu destaquei que a igreja de Tessalônica ainda continuava com uma certa confusão sobre os últimos dias, a volta de Cristo, o dia do Senhor, isto é, o dia do juízo. E destaquei também que as perseguições que os cristãos estavam sofrendo provavelmente aumentaram consideravelmente desde o envio da primeira carta. E o que é importante nós entendermos aqui agora é que há uma relação entre
o entendimento equivocado dos cristãos de Tessalônica sobre o juízo de Deus, a volta de Cristo e os últimos dias com o sofrimento que eles estavam passando. Há uma relação entre essas duas coisas. Apesar desse sofrimento, apesar das perseguições, a igreja de Tessalônica estava crescendo na fé, no amor de uns para com os outros. Mas pairava uma confusão, uma dúvida no ar. Pairava um certo questionamento, uma certa incerteza. Nós estamos sofrendo perseguição. Talvez alguns estavam sendo mortos, estavam sendo presos, suas propriedades estavam sendo tomadas e toda sorte de oposição estava acontecendo. E Deus não vai fazer nada? Pairava essa dúvida, irmãos. Tudo isso está acontecendo e Deus não vai fazer nada. Irmãos, esse entendimento da inércia de Deus fazia parte da cultura das religiões que cercavam a cidade de Tessalônica. Por exemplo, os epicuristas, que eram seguidores de um filósofo grego chamado Epicuro, datado entre 341 a.C. a 270, eles acreditavam, por causa da filosofia ensinada por Epicuro, que o medo dos deuses era um dos maiores obstáculos para a felicidade humana. Epicuro ensinava que, se os deuses são perfeitos, eles não se irritam e nem interferem na vida humana. Por causa disso, os epicuristas descartavam qualquer ideia de julgamento divino futuro. Eles não acreditavam nisso. A ideia de um julgamento divino após a morte era vista como um veneno para a mente humana. Naqueles dias, a ideia de um julgamento final era bastante rejeitada por causa das ideias de Epicuro. Era comentado sobre a demora dos deuses em retribuir com vingança os malfeitores. E os cristãos de Tessalônica, em alguma medida, foram influenciados por esse pensamento também. Por isso, um dos objetivos de Paulo nessa carta é encorajar os cristãos em seu sofrimento e lhes garantir que a justiça será feita. E esse encorajamento que Paulo está fazendo aqui se dá especialmente nos versos de número 3 a 12 que nós acabamos de ler. E para facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir essa mensagem em pelo menos 3 partes. Primeiro, a ação de graça pelo crescimento e perseverança, mesmo em meio às perseguições, a certeza do juízo que aguarda os opressores e a certeza da bênção que aguarda os santos fiéis. Paulo inicia, então, com uma ação de graça pelo crescimento espiritual e perseverança. Essa ação de graça, no início das cartas de Paulo, é bem comum. Inclusive, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele também traz uma mensagem de ação de graça. E, de fato, irmãos, é motivo de gratidão a Deus o fato dos cristãos de Tessalônica estarem crescendo espiritualmente. Eles estavam sendo duramente perseguidos. E, mesmo assim, eles estavam crescendo. Como diz o verso 3, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando e aumentando. Curiosamente, Paulo orou por eles na primeira carta. Lá no capítulo 3, verso 12 da primeira carta, ele ora pedindo: e o Senhor faça com que cresça e aumente-te o amor de uns para com os outros e para com todos. No capítulo 4 da primeira carta, Paulo exortou os cristãos para buscarem esse crescimento. Porém, irmãos, exortamos a vocês que progridam cada vez mais. E Deus atendeu a oração de Paulo. E agora Paulo está agradecendo a Deus pelo crescimento na fé desses irmãos.
Eles cresceram espiritualmente. Eles cresceram na fé e no amor de uns para com os outros. E a presença era o resultado da atividade de Deus entre eles. Deus estava agindo na vida daquela igreja. E isso é motivo de gratidão. Uma igreja que estava sendo perseguida. Uma igreja que não era tão expressiva assim. Paulo usa uma expressão no verso 3, traduzida pela Ara como é justo ou como convém. Paulo quer dizer que essa gratidão é justa, é apropriada, é oportuna. O que move o apóstolo aqui é justamente a maneira e a circunstância que se deu esse crescimento de fé e no amor. O verbo crescer que Paulo usa aqui só está presente nesse texto aqui, em todo o Novo Testamento. É um verbo que descreve uma forma intensiva de crescimento, um crescimento além da medida, que supera as expectativas. Esse amor que cresce uns pelos outros caracteriza-se pelo relacionamento dos cristãos entre eles mesmos. No verso 4, Paulo diz que isso era motivo de orgulho, no bom sentido. Entre as demais igrejas, Paulo usava a igreja de Tessalônica como um exemplo, como um modelo a ser seguido, por causa da perseverança, da fé e do amor. A história dos cristãos da igreja de Tessalônica era relatada entre as demais igrejas. E Paulo gloria-se a respeito dessa igreja. E esse gloriar-se aqui não é no sentido vaidoso que nós entendemos, mas no sentido de honrar aquela igreja. Honrar aquela igreja pelo desenvolvimento daqueles irmãos. Irmãos, isso nos leva a concluir que a igreja deve crescer espiritualmente independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Não há desculpas para a igreja não crescer espiritualmente. Não há desculpa para que a igreja não cresça na maturidade, na fé. Não há desculpa para que isso não aconteça na igreja. A igreja de Tessalônica, apesar das circunstâncias dramáticas, essa igreja estava crescendo na fé, no amor de uns para com os outros e na perseverança. E Paulo então passa a falar da certeza do juízo que aguarda os opressores. A partir do verso 5, ele fala sobre isso, sobre a garantia do juízo de Deus, sobre aqueles que estão causando provações e tribulações sobre os cristãos. Ele diz que essa situação é um sinal evidente do justo juízo de Deus. Juízo contra quem? Contra os opressores. E a resistência à perseguição, a perseverança na fé é uma prova, é um sinal, é uma evidência do reto juízo de Deus. O Senhor estava dando a eles a graça da perseverança. E se Deus está fazendo isso, é sinal de que Deus está do lado deles, trabalhando para torná-los dignos de entrarem no reino de Deus. Em outras palavras, você quer uma evidência de que Deus um dia julgará os opressores da igreja? O fato da igreja de Cristo ter resistido até hoje, na visão de Paulo, é a maior evidência para isso. A igreja está aí até hoje. As provações e o modo em que os cristãos estão suportando essas provações constituem-se em evidência de um processo justo de julgamento que Deus está levando a feito, a fim de que Ele possa ver que aqueles irmãos são dignos do reino de Deus. Como que Deus atesta que aqueles irmãos são dignos do reino de Deus? Por causa das perseguições e por causa da maneira que eles estão reagindo às perseguições. É assim, meus irmãos, que nós nos tornamos dignos do reino. Você é digno do reino de Deus quando você sofre por causa do nome de Cristo e pela maneira como você reage a esse sofrimento. O sofrimento, as tribulações por causa do nome de Cristo e como você encara essa situação é o que torna você
digno do reino de Deus. E Paulo desenvolve esse pensamento aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Pedro também diz que o propósito do sofrimento acompanhado de perseguição é testar o caráter do crente. É assim que nós nos tornamos dignos do reino de Deus. Em Tessalônica, aqueles cristãos estavam sofrendo rejeição, estavam sofrendo desonra, mas no plano de Deus, a fonte de vergonha social é transformada em um sinal de honra. Deus considera aqueles irmãos dignos do seu reino. E o sofrimento, bem como a forma como eles lidam com esse sofrimento, é o sinal dessa dignidade. Que dignidade, né, irmãos? Sofrer pelo nome de Cristo. Mas essas são as marcas de alguém que faz parte do reino de Deus. Essa palavra digna é muito interessante no contexto das cartas de Paulo. Na antiguidade, uma pessoa tinha que ser considerada digna de se tornar uma cidadã da grande cidade de Alexandria, no Egito. Da mesma forma, nem todos eram dignos de serem cidadãos romanos. Nem todos eram dignos de ter o título de cidadania romana. E agora Paulo diz que aqueles que seguem a Jesus devem viver de forma digna do seu evangelho. E Paulo desenvolve uma estreita relação entre o sofrimento e o reino de Deus. Em sua viagem missionária, nós lemos agora em Atos 14, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Com isso, irmãos, Paulo está mostrando que aqueles cristãos que eles podem descansar nesse fato, Deus está do lado deles. Deus está do lado deles. Deus está ciente das suas tribulações. E que Deus dará tribulação aos que perseguem os cristãos. Ele diz no verso 6, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Paulo assegura os tessalonicenses que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. É justo aos olhos de Deus recompensar os perseguidores com castigo divino. É justo da parte de Deus, irmãos. Veja, sempre que a gente vai orar pela situação do Brasil, né, pela situação política, etc., a gente sempre costuma orar para que Deus alcance o coração dos governantes, dos juízes, etc. Mas também, meus irmãos, é um dever nosso orar para que Deus faça justiça. E se Deus agirá com justiça ou misericórdia, Deus é quem sabe. Irmãos, Deus não é arbitrário. Ele julga com justiça. E aqueles que montam oposição contra a igreja sofrerão o castigo. Se a gente for inverter o verso 6, seria o equivalente a dizer que seria injusto para Deus permitir que os perseguidores escapassem do julgamento merecido. Nós oramos para que Deus alcance todos, mas Deus é quem sabe se ele vai agir com misericórdia ou se ele vai agir com seu castigo divino. No verso 8 e 9, Paulo passa a detalhar vividamente a natureza desse castigo. No verso 9 e 8 e 9 aqui, ele usa umas palavras bem fortes aqui. Ele diz no verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor.
Repare nas expressões aqui: fogo e vingança. O fogo aqui é a imagem da terrível ira de Deus, o justo juiz de toda a terra vai trazer pavor ao coração dos opressores, dos incrédulos, e essa vingança é o resultado de uma decisão e disposição judiciais contra aqueles que rejeitam o seu nome, aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho não escaparão do juízo. Deus é vingador, e essa vingança, meus irmãos, não é pura e simplesmente uma retaliação ou uma explosão irracional de raiva, mas é uma execução judicial, o justo julgamento de Deus. Deus vai julgar, irmãos. E Paulo está dando essa garantia para aqueles irmãos. Deus vai julgar os opressores de vocês. E veja quem são esses no texto. Ele diz que aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho. No último dia, ninguém poderá dizer: eu nem sequer conhecia a Deus, ninguém falou dele para mim, eu não posso ser julgado, eu não conhecia ele. Ninguém vai poder dizer isso. Ninguém. Mas não basta apenas conhecer a Deus. Nas Escrituras, o conhecimento de Deus está ligado à obediência à sua lei. Assim como a ignorância com relação a Deus é entendida como uma desobediência ao seu chamado. O Novo Testamento descreve com frequência o ato de conversão como obediência ao Evangelho. O Evangelho de Cristo chama os seres humanos a responder às boas novas de Deus. Mas se a iniciativa divina é rejeitada, o próprio Evangelho se torna critério pelo qual Deus julgará o incrédulo. Aqueles que não respondem ao chamado do Evangelho só podem esperar julgamento. A desobediência ao Evangelho é uma ofensa criminal. Isso vai contra, o pensamento moderno de que o Evangelho deve ser recebido como uma cartinha de amor, como um benefício pessoal. E Paulo diz ainda no verso 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja, irmãos, a dureza das palavras de Paulo aqui. A expressão sofrer penalidade vem da jurisprudência, significa pagar as consequências, um pagamento judicial. E essa pena é a destruição eterna terrível, que é descrita em outras partes do Novo Testamento como fogo eterno, castigo eterno. O raciocínio de Paulo aqui não sugere de forma alguma que os condenados serão eternamente aniquilados, Essa visão defende a destruição total do ser, que o ser vai deixar de existir de forma permanente. Eu acho que vários grupos religiosos aí acreditam nisso, o aniquilacionismo, algo assim, mas isso ameniza a severidade do julgamento divino. Ao contrário, a punição durará eternamente e não terá fim. Será um tormento sem fim. Jesus fala no Evangelho de Mateus do fogo que nunca se apaga. O fogo que nunca se apaga. Banidos da face do Senhor. O que significa isso, irmãos? Nas Escrituras tem várias passagens que falam, do seu rosto resplandecer sobre nós. O que é o rosto resplandecer sobre nós? É pedir que Deus demonstre favor, graça. É pedir a presença iluminadora de Deus em nossas vidas e a sua misericórdia. É pedir que Deus olhe para nós com bondade e amor. E aqueles que sofrerão o castigo eterno serão banidos da face do Senhor, serão privados da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Irmãos, essas palavras de Paulo certamente foram recebidas com muita alegria pelos cristãos de Tessalônica.
Aquilo foi um bálsamo para a alma daqueles irmãos. A frustração dos cristãos foi sofrer injustamente, sem qualquer esperança de vindicação. Eles estavam sofrendo e pensando que não ia acontecer nada. Deus não iria julgá-los, os opressores. Mas agora eles podem descansar na certeza: Deus é vingador. Deus é vingador. Agora eles podem descansar nisso. Aqueles irmãos que outrora estavam sofrendo duramente e achando que Deus não iria fazer nada, Deus não iria julgar os malfeitores, agora eles têm essa convicção: Deus é vingador. Irmãos, haverá um dia de acerto de contas. Você pode sair daqui hoje com essa certeza: Deus tem um dia marcado para julgar os vivos e os mortos. Mas Paulo fala também da certeza da bênção que aguarda os santos, os fiéis que suportavam com fé e amor as provações. A primeira certeza que eles podem ter é a própria certeza do juízo de Deus, né? Isso já era motivo de grande consolo para aqueles irmãos. Além disso, Paulo diz no verso 7 que aqueles que estão sendo atribulados receberão alívio. Ele diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A palavra alívio pode ser traduzida como descanso. E veja que todos os cristãos estão inclusos aqui no verso 7, juntamente conosco. No fim, a garantia de Deus é que as injustiças que eles aguentam no presente vão cessar por completo. No fim, não haverá mais provações, não haverá mais perseguições. Essa esperança deve estar profundamente enraizada em seus corações. Paulo também fala sobre quando esse alívio virá: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Ou seja, não precisa esperar alívio agora não, irmãos. Não precisa esperar alívio por agora não. Não vai ter alívio antes disso. Não vai ter. A expressão aqui, quando do céu se manifestar, a expressão é a mesma utilizada para Apocalipse. Significa revelação, ou literalmente remoção do véu. Mas aqui não é a revelação de um mistério da parte de Deus, mas a revelação de uma pessoa, Cristo. Essa declaração de que um dia do céu se manifestará a pessoa de Cristo é muito importante para aqueles cristãos, irmãos. Muito importante. E eu vou explicar por quê. Pois eles viviam numa sociedade extremamente religiosa, com diversos falsos deuses em esculturas, e esses deuses tinham seus próprios templos espalhados pela cidade. Mas os cristãos de Tessalônica não tinham um templo propriamente dito, e eles também não tinham um Deus visível aqui e agora. Além disso, nenhum dos cristãos de Tessalônica viu Jesus encarnado. Por isso, Paulo traz esse consolo: aquele que vocês nunca viram, um dia será revelado dos céus, em toda a sua glória. Ele virá do lugar da habitação de Deus. Jesus está nos céus agora, mas ele não está ausente. Esses irmãos agora têm a esperança de que ele será revelado lá do alto céus, irmãos. Isso era extremamente importante para os cristãos de Tessalônica, pois eles adoravam um Deus que não é visível materialmente falando naquele tempo. Os deuses dos perseguidores eram visíveis. Podiam ser vistos em ouro, podiam ser vistos em prata, argila, madeira. Bastava você ir lá no templo deles que você via eles. Mas o Deus dos cristãos de Tessalônica, não.
O nosso Deus não pode ser visto, irmãos, agora. É por isso, irmãos, que eu tenho uma resistência com imagens de Jesus. Mesmo que não seja para adoração, mesmo que seja para fins didáticos, hoje Jesus não está presente fisicamente. Isso não significa que ele está ausente. Ele está presente em nós, através do Espírito Santo, mas ele não está presente fisicamente no nosso meio. E nenhuma imagem de Cristo é capaz de retratá-lo em sua natureza humana e divina, seja para fins didáticos ou não. E o dilema dos cristãos de Tessalônica era esse. Eles estavam tendo a sua fé zombada. Cadê o Deus de vocês? Eu não estou vendo. O nosso Deus, no momento, nós não o vemos, mas nós sentimos a sua presença intensa através do Espírito Santo que habita em nós. Certamente, os zombadores perguntavam, cadê o Deus de vocês? Quando alguém te pergunta onde está o seu Deus, o que você faz? Você abre uma revistinha de escola dominical e mostra uma imagem de Jesus. Aqui, meu Deus. Você não faz isso. Você se lembra do Salmo 115? Era essa a indagação que as nações levantam no Salmo 115. No Salmo 115, as nações perguntam, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Por que as nações estão perguntando isso? Porque esse Deus não é visto. E os salmistas, as nações perguntam, onde está o Deus de vocês? Eu não estou vendo, cadê esse Deus? E o salmista responde no verso 3, o nosso Deus está nos céus. Verso 4, os deuses das nações são prata, são ouro, são obras de mãos humanas, mas o nosso Deus não pode ser retratado pelas mãos humanas. Ele está nos céus. Ele não pode ser retratado pela genialidade artística humana. E um dia ele será revelado em toda a sua glória, e todos o verão. Irmãos, isso foi um consolo para aqueles cristãos de Tessalônica. Porque os falsos deuses estavam espalhados em esculturas e imagens pela cidade inteira. Mas o Deus de Israel não. O nosso Deus não. Mas um dia todos o verão. Pois um dia ele será revelado dos céus em toda a sua glória. Paulo diz mais sobre a certeza da bênção que aguarda os cristãos no verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Esse é o dia do Senhor, o dia do juízo final. O dia do acerto de contas. Paulo falou desse dia na primeira carta, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Isaías profetizou sobre esse dia, nós lemos a liturgia. Isaías capítulo 2, verso 11 diz, os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Também no verso 17 do mesmo capítulo de Isaías, a arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O dia do juízo. E esse será o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o dia em que ele será revelado em toda a sua glória. E os próprios cristãos de Tessalônica, e nós também, tomarão parte nessa glorificação, como diz Paulo. Ele diz no verso 10, incluindo vocês que creram em nosso testemunho, que creram no Evangelho e que obedecem ao Evangelho. Só que essa promessa futura vem acompanhada de obrigações para o presente. E essas obrigações são o tema da oração que Paulo faz nos versos 11 e 12. Ele diz no verso 11, por isso também, ou conscientes disso,
oramos constantemente por vocês. O apóstolo, em vista do que o juízo final seria tão severo e a revelação do Senhor da glória tão gloriosa, ora em primeiro lugar para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Essa vocação era um estilo de vida conformado à vontade de Deus. A iniciativa divina na vocação deles vinha acompanhada de grandes responsabilidades. As palavras do verso 11 formam o conjunto da prática de vida dos cristãos. Ele diz no verso 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Bondade, obra e fé. É para isso que nós fomos chamados. No verso 12, ele explica o motivo, aliás, o objetivo do progresso pelo qual ele e seus companheiros oram. Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Caminhando para a conclusão, irmãos, e eu quero trazer de volta alguns pontos aqui. Primeiro, irmãos, a igreja tem plenas condições de prosperar espiritualmente, mesmo em meio a perseguições e tribulações. É claro que isso contou com as orações de Paulo, e é por isso que nós oramos pela igreja, pelas igrejas. A igreja de Tessalônica era um modelo a ser seguido, mesmo com as suas dificuldades teológicas. Certamente não era uma igreja tão expressiva. Eu disse no domingo passado que Paulo provavelmente não teve tempo suficiente para treinar ali uma liderança. Mas aquela igreja estava crescendo na fé, no amor, na esperança e na perseverança. Além disso, irmãos, nós temos uma promessa de alívio. Os dias são cruéis, irmãos. Os dias são cruéis. É de desanimar, não é verdade? Às vezes é de desanimar de fato quando nós vemos tanta coisa acontecendo. E é uma tentação, né, irmãos? A gente, será que Deus não vai fazer nada? Está aqui a promessa, irmãos. Aqui nesse texto está a garantia. Deus tem um dia marcado para agir. Deus vai fazer alguma coisa assim. E nós temos uma promessa de alívio quando o Senhor Jesus voltar em toda a sua glória. Essa é uma garantia que nós podemos ter. Nós teremos alívio deste mundo quebrado, deste mundo manchado pelo pecado quando Jesus voltar. Eu lembro Pedro falando, sobre Ló. Às vezes a gente acha que Ló era muito... A gente tem uma visão um pouco distorcida de Ló, como se Ló fosse um mundano, pagão, mas Ló, querendo ou não, ele sabia quem ele adorava, né? E tem um trecho lá da carta de Pedro que fala que Ló se angustiava pela corrupção de Sodoma e Gomorra, parece que ele se retorcia, parece que ele se sentia assim, desgastado com aquele mundo que ele vivia. E às vezes nós também nos sentimos assim, irmãos. Às vezes a gente pensa, nossa, mas Jesus podia voltar logo. Quando a gente pensa assim, é o anseio por esse alívio que Paulo promete aqui no texto. É a esperança por esse alívio final das provações, das tribulações, das perseguições, das afrontas contra Deus. E por último, irmãos, nós também temos, além da certeza do alívio, também temos a certeza do juízo. Irmãos, não haverá escapatória. Não haverá escapatória. Quando Jesus voltar em toda a sua glória,
não haverá segunda chance. Não vai ter segunda chance. E nós devemos entender isso aqui como um consolo, na certeza de que os nossos opressores serão julgados, mas também um alerta para nós. Um alerta para nós. Será que nós de fato somos seguidores de Jesus? Um alerta para as crianças também. Não haverá segunda chance quando o Senhor Jesus voltar. Não tem purgatório. Não vai ter, irmãos. A hora é agora. Usa isso como um alerta para a sua vida e use também como um consolo para a sua vida. Deus vai julgar aqueles que não conhecem o seu nome e aqueles que não obedecem ao Evangelho. Não há nenhuma esperança de uma segunda oportunidade para escapar ou obter a salvação. O veredito, bem como sua execução, será final. Irmãos, isso é grave. Isso deve ser um alerta e também um consolo para nós. Essa semana eu vi um trecho de uma pregação do Paul Washer, e ele disse uma frase que impactante. Ele disse que se você pudesse ver por um segundo o dia do juízo, você mudaria para sempre. Bastasse você ver um segundo do que será o dia do juízo final. E você ficaria em choque. Isso precisa fazer diferença em nossas vidas, irmãos. Quão certo você está de que essas coisas vão acontecer? Você está certo desse alívio futuro? Irmãos, a igreja não pode deixar-se ser sucumbida pela opressão, pela oposição. A igreja não pode se entregar por causa das perseguições. A igreja não pode jogar a toalha. A igreja não pode desistir. A igreja de Tessalônica era modelo justamente por isso, pela perseverança em meio às perseguições. E Paulo diz que isso é um sinal, uma evidência do juízo de Deus. A igreja não pode olhar para a oposição e pensar o seguinte: é isso mesmo, o mundo mudou, é isso mesmo. Não tem volta não, é isso mesmo e acabou. Não. A igreja não pode sucumbir, irmãos. A oposição, seja de quem for, seja de qual político for, a igreja não pode jogar a toalha diante da oposição ao nome de Cristo Jesus. Você está certo do juízo contra os opressores? E aí eu volto na pergunta inicial, né? Como ter certeza da justiça em um mundo tão injusto? Como ter essa certeza, né, irmãos? A palavra de Deus enche o nosso coração com essa certeza. Deus tem um dia marcado para nos trazer esse alívio e trazer castigo para os opressores da igreja, vingança, fogo eterno, fogo que não se apaga. Quão certo você está disso? E como você aplica isso na sua vida? Ou você simplesmente sucumbe às perseguições? É isso mesmo. É melhor não mexer, porque senão piora. É melhor não falar, porque senão vai ficar pior. Não, irmãos, a igreja não pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Nós temos uma promessa de alívio futura. E Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa igreja. Olha essa igreja, como que essa igreja agora está sendo tão elogiada pelo apóstolo Paulo. Porque Cristo cuida da sua igreja. Deus preserva a sua igreja. Que Deus os abençoe, irmãos.